Hoje, 9 de novembro de 2022, e o que se vê na mídia nacional é que os movimentos populares são atos antidemocráticos. Então vamos lá, vamos ver o que foram atos antidemocráticos nos últimos 20 anos. Ato antidemocrático e inconstitucional foi a medida provisória expedida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que criou o Fundo Garantidor à Exportação, a fim de permitir que o país mandasse dinheiro para diversos outros países em prejuízo do povo brasileiro. Ato antidemocrático e inconstitucional foram as diversas medidas provisórias expedidas pelo ex-presidente Lula Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff, através das quais capitalizaram o BNDES com recursos da Petrobras, do Banco do Brasil e Caixa Econômica, a fim de permitir lastro para que o BNDES emprestasse dinheiro a diversos países em prejuízo do povo brasileiro. Ato antidemocrático e inconstitucional foram as omissões do judiciário brasileiro, que, sabendo de todos esses atos imorais, não fizeram nada. Atos antidemocráticos e inconstitucionais foi o Tribunal de Contas da União, sabendo desses empréstimos feitos pelo BNDES a países que não tinham condições de honrar compromissos, não fiscalizou e não fez nada. Atos antidemocráticos é o senhor ministro Alexandre de Moraes promoveu um inquérito inconstitucional para perseguir o povo brasileiro que fala a verdade. Nós estamos há 2 décadas com atos inconstitucionais e antidemocráticos praticados através de medidas provisórias com vistas a dar garantia a financiamentos externos. Esses assuntos, como eu disse em um vídeo anterior, estão sendo discutidos em 2 ações populares que tramitam em Brasília. Uma das ações está exatamente conclusa desde o dia 25 de maio deste ano para exame de uma medida liminar, e o juiz da 4ª Vara do Distrito Federal não examina a medida liminar. A roubalheira generalizada em 16 anos, isto sim foram atos antidemocráticos e inconstitucionais. Pois é, povo brasileiro, a roubalheira no Brasil parece ser o pano de fundo para acobertar as imoralidades que não são fiscalizadas e que o próprio Poder Judiciário faz vistas grossas. Isto sim são atos antidemocráticos e inconstitucionais. Por quê? Porque as medidas provisórias expedidas pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma não tinham garantia constitucional para os atos que eles praticaram, ou seja, criar fundos de garantia a exportações, criar capitalização para o BNDES, porque medida provisória não é substituta de lei complementar, e esses atos só poderiam ser realizados mediante leis complementares sujeitas ao Congresso Nacional. Aliás, querem saber o que é ato antidemocrático e inconstitucional? É o nosso Congresso brasileiro ter se omitido durante esses 16 anos, acobertando a podridão que aconteceu nesse país. Isto sim é ato antidemocrático, principalmente aqueles que apoiam a esquerda, que se manteve no poder roubando o povo brasileiro. Isto sim são atos antidemocráticos e inconstitucionais, porque eles, congressistas, têm o dever de fiscalizar os atos da administração pública. E no caso dos empréstimos imorais a diversos países, eles fizeram vistas grossas. E, por último, montaram uma CPI para investigar o BNDES e disseram que estava tudo às mil maravilhas. Como estava mil maravilhas se permitiram, por exemplo, que os dirigentes do BNDES mandassem dinheiro para o exterior, dinheiro do povo brasileiro, sem quaisquer garantias e fiscalizações? Isto sim são atos antidemocráticos.